Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um caso de uso bem interessante que tem sido bastante recorrente com os nossos clientes, que é a possibilidade de você ter um histórico dos dados. Então, a ideia é que imagine que você tenha uma tabela de clientes ou de produtos, e você possa olhar todas as mudanças que aconteceram nesses dados ao longo do tempo. Esse é o problema que a gente vai tentar resolver aqui, de uma forma simples e prática, utilizando a Next. Então, imagina que você tem um contexto em que você precisa fazer uma análise dos últimos 3 meses para entender por que que as vendas caíram nesse período, né? Se você olhar só para o estado atual dos dados, né, a foto de hoje dos dados, vai ser muito difícil entender quais foram os fatores, as dinâmicas que influenciaram nessa queda nas vendas. Mas se você tiver o histórico de todas as mudanças que aconteceram ao longo desse período, talvez seja mais fácil você chegar a conclusões e insights sobre os fatores que influenciaram nessa queda de desempenho. Então é isso que a gente vai abordar aqui nesse vídeo e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso, utilizando uma transformada. Bom, existem diversas soluções que podem ser aplicadas para resolver esse problema, mas hoje eu vou focar no método que é bastante difundido, que se chama SCD Type 2. Então é Slowly Changing Dimension Type 2, que foca em a gente registrar as mudanças que acontecem nos dados ao longo do tempo, conforme novas versões dos dados chegam para a gente. Então, isso é feito através de uma transformada de dados e eu vou explicar e mostrar como que a gente faz isso na prática. Aqui a gente tem, só para contextualizar, quem quiser se aprofundar mais, né, existem vários tipos de transformadas que podem ser feitas para que a gente possa capturar essas alterações. A gente vai focar no Type 2 aqui, que é onde numa mesma tabela a gente vai estar registrando todas as alterações que acontecem nos registros dessa tabela ao longo do tempo e quais versões do dado, de um determinado dado, são válidas ou não em um determinado momento. Então aqui eu trouxe um exemplo bem simples de uma tabela de produtos. Então aqui eu tenho 10 produtos, né? Eu tenho o nome, categoria e o preço de cada produto. E essa é a situação atual. Imaginem que esse dado veio de uma fonte externa, né? Um catálogo de um e-commerce ou de alguma outra ferramenta, de um banco de dados, e é isso que eu tenho acesso agora. Porém, eu gostaria de saber como que esses produtos evoluíram ao longo do tempo para chegar no momento atual e eu poder fazer essa referência com outras análises de desempenho, de performance, de KPIs do meu negócio. Então aqui, pessoal, eu trouxe uma visão para vocês da versão inicial dos dados. Aqui eu foquei em três versões, né? Só a título de exemplo, mas imaginem que eu poderia ter versões de hora em hora, eu poderia ter versões diárias desses dados, depende muito da frequência de extração dos dados que a gente faz da fonte, né? Mas aqui eu fiz mês a mês só para exemplificar. Então a gente tem a versão de abril, que é a versão mais atual, que a gente acabou de visualizar ali no nosso catálogo, né? A versão de março e a versão de fevereiro. Então, partindo da versão de fevereiro, né, esse, digamos que seria o nosso estado inicial, a gente consegue perceber que a gente tem 10 produtos no catálogo. Na versão de março, a gente teve algumas alterações já nesses produtos. Então, o café premium ele mudou de categoria, foi da bebidas para gourmet e, por consequência, o preço também aumentou. O chá verde ficou mais barato, então era R$ 14, agora ficou 12. E a barra de cereal também mudou de categoria, de alimentos para snacks. Então aqui a gente tem essas três mudanças, né, de uma versão para outra. E na versão 3, o energético Fast, né, que a gente tinha aqui com o ID 9 foi deletado da tabela e o pão proteico foi adicionado. Então aqui a gente tem saiu um elemento e foi adicionado outro. E são essas mudanças que a gente vai capturar fazendo a transformada SCD, que eu vou mostrar logo em seguida para vocês. Então aqui, pessoal, essa já seria a nossa tabela gerada através da transformada SCD tipo 2, onde eu consigo ver todo o histórico dos dados, desde a primeira versão até a última versão. A gente tem nessa tabela, para além dos campos, né, que a gente viu ali, que representam os dados, alguns metadados de quando esses registros foram extraídos da fonte aqui no NextSync At.
o available from, que é quando que esse registro passou a estar válido, e o available until, que é caso tenha alguma mudança, essa mudança vai ter uma data de validade. Então, ali, como a gente viu, né, o café premium a R$ 19 com categoria bebidas, ele é válido até o dia 15 de março, que foi quando teve essa alteração para categoria gourmet e o preço 22,50. Então, todas essas mudanças, elas geram uma nova linha na tabela e a gente passa a meio que invalidar o registro anterior que passa a não ter mais validade, né? E aí ele é válido só, né, dentro de um determinado intervalo. Então aqui o café premium ele é válido de 15 de fevereiro a 15 de março, e a partir de 15 de março a gente já tem uma nova versão desse dado, e isso é feito para todos os registros que sofreram alteração. Então, o chá verde, né, que também mudou o preço, o energético Fast, que depois foi deletado, e aqui a gente vai ter daí uma coluna que indica se esse dado foi deletado ou não, e, e a barra de cereal também, que sofreu a alteração de categoria, né? Então a gente tem aqui embaixo, na versão de março, que foi quando sofreram alterações esses valores. E o pão proteico aqui no final, que foi adicionado na última versão, também aparece aqui. Quando a data, quando não tem nada no available until, quer dizer que o registro ainda é válido até o dia atual, né? Então aqui a gente consegue ver todos os registros que ainda são válidos. E aí, bom, a partir disso a gente consegue fazer queries e análises em cima, né, de uma forma bem simplificada. Então, por exemplo, essa é uma query em que a gente pode filtrar somente os registros que estavam válidos na data de 1º de abril de 2025. Então, eu consigo meio que voltar no tempo e ver qual que era o estado dos dados naquela data em específico, né? Então, bem bacana, assim, bem interessante a gente poder ter essa flexibilidade de viajar no tempo e ver como é que estavam os dados num determinado momento. Se eu quiser ver o histórico de um registro em específico, eu posso filtrar aqui no SQL, né? Então, dessa forma, eu consigo facilmente olhar para o histórico aqui no caso do café premium, que ele começou com esse preço nessa categoria no dia 15 de fevereiro e até o dia 15 de março. E aí depois eu tenho a nova versão, né, que seria a versão mais recente dos dados. E aqui, claro, eu tenho uma amostra pequena, mas imaginem que isso se aplica, e pode ser escalado, né, e aplicado para datasets bem grandes e com uma variabilidade muito maior do que eu trouxe aqui. Então esse é o benefício da transformada. Dessa forma a gente tem acesso a todo o histórico dos dados. Bom, falando em transformada, a gente tem na Next um template que permite a gente colocar ela de pé, né, para aplicar numa determinada tabela. Então a gente seleciona qual que é a tabela de input que a gente vai querer rodar essa transformada aqui no input table. E o nome da tabela de output, que é a tabela que eu acabei de mostrar aqui, né, onde a gente tem os resultados do dado já transformado com todas as modificações. E aqui também eu seleciono as chaves primárias da tabela, né, para a gente poder fazer da forma certa aqui toda essa transformação de dados. E aqui o código já tá pronto, né? Quem quiser saber mais detalhes sobre o código, eu posso compartilhar também com vocês. Mas basicamente a gente faz uma comparação, né? Para entender, com base na última versão, tudo que foi adicionado, tudo que foi modificado e tudo que foi deletado. E aí a gente combina esses datasets para gerar um resultado final ali, que vai ser o que a gente vai salvar na tabela de output. Beleza? Então, aqui está transformada, é bem simples a gente colocar ela aqui, montar ela na Next, colocar para rodar e resolve bastante problema e abre bastante possibilidade. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Quem quiser saber mais, deixa uma mensagem que a gente pode conversar mais sobre esse assunto. Beleza, galera? Então, obrigado aí e até a próxima.